A criminalidade ainda é motivo de preocupação para os moradores de Ribeirão Preto. Mesmo com equipamentos de segurança, os bandidos continuam agindo sem se preocupar em serem flagrados. No teto está uma das bebidas deixadas pelo bandido após furtar uma barbearia no Jardim Paulista. O homem entrou no estabelecimento pelo telhado e foi flagrado pela câmera de segurança. Foram 2 furtos em 120 dias e mais de R$15 mil em prejuízos. Os meus assaltos foram o seguinte: eles pegaram, entraram pelo mesmo lugar, pelo mesmo local, só que dessa vez eles levou muita coisa. Levou coisa eletrônica, notebook, enfim, perfume, né? E roupa também, os mesmos acessórios, que é até engraçado isso. Aí dessa vez, eles entrou e pegaram os mesmos acessórios que pegou 120 dias atrás: pegou short, camiseta, boné, pegou 2 canecas da Stanley, perfume, cueca, muita coisa eles levaram embora, calça, muita coisa, né? E a gente teve um prejuízo aí de R$7 mil. Agora, da passada, teve um prejuízo de 10 mil, quase R$20 mil aí. Para o Matheus, o criminoso pode ter se passado por cliente. A gente até desconfia que pode ser até mesmo que ele já tenha vindo aqui fazer prestação de algum serviço, a gente já ter feito um serviço nele, ele ter vindo para o fundo, que a gente sempre apresenta ao cliente, né? A gente vende roupa no fundo. Pode ter vindo beber água na cozinha e ter visto o acesso ali, né? Que às vezes ele viu o telhado, que dá para entrar, um telhado que dá para quebrar, dá para entrar. Às vezes ele viu esse acesso e saiu e foi planejando, né? Além do Jardim Paulista, as câmeras já flagraram diversos crimes, inclusive a morte de um policial aposentado em uma tentativa de assalto no centro da cidade. A fuga dos bandidos também foi registrada por diversas câmeras. Outro caso flagrado em janeiro deste ano foi de um assalto a um supermercado no Sumarezinho, onde os criminosos levaram mais de R$15 mil de um cofre. E apesar da maioria dos furtos e roubos serem flagrados por câmeras de segurança, os equipamentos nem sempre conseguem inibir a ação dos bandidos. A gente vê aí que hoje os bandidos eles não estão ligando mais com tem câmera ali gravando, tem câmera ali. Eles simplesmente pega, entra, sai, né? Até mesmo nas primeiras filmagens já dava para ver quem era a pessoa, só que a gente não tem conhecimento, mas dava para ver quem era, né? Aí agora dessa vez também dava para ver quem era. Agora a gente só precisa ver se a pessoa vê a imagem gravada da câmera e vê que se conhece o rapaz, essas coisas, que ligue, né, na denúncia, né? A sensação de que ele se torna impune. Uma vez que a gente tem ali leis são brandas, esse criminoso, a partir do momento que ele faz um crime, que ele faz um assalto, comete um furto, ele provavelmente já tem aquela sensação de que logo mais ele vai estar na rua efetuando os novos crimes. Então, as câmeras hoje em dia acabam não coibindo, mas apesar de tudo, ela tem a questão de gravar a imagem, ela consegue ter o seu viso, a face dessa pessoa que houve aquele furto. O que é necessário também agora, se melhorar, é a questão do banco de dados da Polícia Militar e da Segurança Pública. O que seria? Todos os criminosos, uma vez que cometeu o crime, tem a foto, já o registro dele, e que isso vá para um banco de dados e a partir do momento, uma inteligência artificial ou num software de automação, as câmeras, essas imagens do furto, sejam jogadas nesse banco de dados e esse banco de dados reconheça esse criminoso para uma vez fazer uma busca e apreensão dele e tentar cada vez mais coibir esse tipo de crime. Para o especialista, com o banco de dados abastecido, a tecnologia das câmeras de segurança devem ajudar a polícia a identificar mais rapidamente os criminosos. A tecnologia assim vai ser favorável, até porque cada vez mais a tecnologia tem em si adaptado às questões de segurança e melhorado também na sua fonte. O que eu digo na sua fonte? Ela tem se tornado cada vez mais autônoma. Então a gente tem novas câmeras com identificação facial, novas câmeras que podem identificar a placa de carros e também essas câmeras sendo utilizadas para um monitoramento particular. Uma vez que o cidadão instala suas câmeras, o comerciante instala suas câmeras no seu comércio, ele pode estar fazendo um link com uma empresa de monitoramento particular para que essas imagens, além de ficarem gravadas, sejam identificadas e sejam atuadas no momento do roubo. Para a segurança, você acha viável, por exemplo, os moradores de uma rua, de um bairro, se juntarem e fazerem ali na rua, no bairro, um monitoramento por câmera em todo o local? Sim, cada vez mais esse tipo de situação se torna efetiva. A gente tem hoje em dia a questão do WhatsApp, que são os grupos de bairros que utilizam um canal de comunicação entre eles, avisando qualquer tipo de situação, de ocorrência que há dentro do bairro, ou até alertando a possibilidade de um criminoso já estar atuando ou possa vir atuar. Aí existe a parte do WhatsApp, que isso daí é uma questão rápida e eficiente, e também como as câmeras. A gente tem aí novos sistemas de segurança, volto a dizer, com reconhecimento de placa, reconhecimento facial, que você pode criar um condomínio virtual
ou seja, tudo que adentre naquela região onde está sendo monitorada essas ruas, através dessas câmeras, com reconhecimento, automação e essa nova tecnologia, você consegue ter um registro facial e da placa desse indivíduo que entra ali. E uma vez que ao assalto, ou roubo, ou furto, a gente consiga identificar esse criminoso através da locomoção que ele estava, uma moto, um carro, a gente consegue já ter um princípio de uma busca para fazer a busca e apreensão desse criminoso. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. A gente segue nesse assunto. No nosso canal digital da Clube está o delegado de polícia, Dr. Mário Palumbo. Doutor, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado por atender o Jornal da Clube. Mesmo com todo o aparato eletrônico, tecnológico que nós acabamos de mostrar aí, a gente vê que a criminalidade fica cada vez mais ousada. Isso não inibe mais a ação dos bandidos. Como é que o senhor analisa essa situação? Boa tarde, bem-vindo, delegado. Uma boa tarde, prazer falar com os amigos da Clube Ribeirão Preto, TV Bandeirantes. Olha, o sistema de segurança ele envolve o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nós temos leis extremamente fracas. É muito difícil você conseguir enrijecer as penas. A gente está numa batalha terrível para acabar com a saidinha. Por quê? Porque muitos deputados e senadores ainda acham que bandidos é vítima da sociedade. Eles ainda acham que a gente não pode superlotar as cadeias. Por outro lado, tem o executivo, que são os governadores de todos os estados. Vou dar do estado de São Paulo, tem um déficit de mais de 10 mil policiais. Salvo engano, o último levantamento estava batendo 16 mil policiais, ou seja, não tem gente nem para fazer boletim de ocorrência. E o judiciário, por sua vez, nós temos visto aí juízes soltando bandidos contumazes no mundo do crime na audiência de custódia. Aí fica muito difícil. Se esses três poderes não se juntarem e tiver um alinhamento para e entenderem que bandido tem que ficar preso, que não se pode dar regalia para bandido, você pode colocar câmera, você pode colocar policiais, que não vai adiantar nada. Esses bandidos, eles olham para a câmera e dão risada. Alguns, como já foram presos, fazem live, tiram foto, filmam ao vivo o momento do crime. Por quê? Porque, principalmente no crime de furto, ele sabe que se ele for preso, ele vai para a audiência de custódia e é quase que certeza que ele vai sair na audiência de custódia. E pasme, nós temos visto aí absurdo, como, por exemplo, juiz servindo cafezinho e colocando uma manta no preso porque ele estava com frio. Então, aí fica muito difícil, né? Estão se esquecendo da sociedade e pensando em bandido. A Câmara ajuda sim, mas ajuda na investigação, depois que o crime acontece. Como aconteceu no caso do soldado Cosmo, lá da Rota, que foi morto. A Câmara ajudou na identificação do bandido, mas não salvou a vida do policial e muito menos inibiu o criminoso. Por isso que eu falo, ao invés de investir tanto na Câmara para o policial, por que não se paga um melhor salário para ele, para que ele não precise fazer bico e esteja mais exercer a sua profissão sem estar sobrecarregado com escalas intermináveis de trabalho. A maioria dos policiais militares, eles saem do bico do trabalho, o bico, e não tem sequer um dia de descanso na semana. Aí fica muito difícil. Nós tivemos aquele caso que ainda repercute bastante em Ribeirão, um policial reformado, aposentado, foi morto enquanto estava trabalhando, né, transportando malote de valores. É importante ter uma resposta, né, doutor, frente a esses criminosos por parte da polícia. Mas com certeza, esses bandidos têm que ser presos. Aqui é um exemplo típico, o policial aposentado, fazendo bico, porque o salário não é suficiente, ele tem que sobreviver. Os criminosos sabiam que ali havia câmeras, porque eles premeditaram esse crime, eles não chegaram, como a gente costuma dizer na gíria policial, na orelhada, eles premeditaram esse crime, foram, roubaram, cometeram o crime de latrocínio, que é um crime gravíssimo, um crime hediondo, mas, ou seja, a Câmara não inibe, porque esses bandidos vão presos, a cada 10 presos, para vocês terem uma ideia, a cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito, na chamada reincidência. Ou seja, o bandido brasileiro não teme a lei. Eles temem o confronto com a polícia, mas eles não temem a lei. Delegado de Polícia Mário Palumbo, agradeço mais uma vez a presença do senhor com a gente aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço, doutor. Um abraço a todos.